Em nome de Jesus é o que oramos. Amém. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Sempre um privilégio estar aqui com os irmãos. Acho que eu sempre levo a sério quando dizem, né, para voltar sempre. Graças a Deus, estou sempre com os irmãos aí. Meus irmãos, culto de missões, o Rodrigo, né, fez o convite para estar aqui compartilhando com os irmãos a palavra do Senhor, nesse intuito de meio que equipar, né? O intuito de mostrar, desmistificar, essa é a palavra que ele me disse, desmistificar um pouco o evangelismo, né? Então, é isso que eu pretendo fazer com os irmãos. Abra sua Bíblia comigo em 2 Coríntios, capítulo 5. 2 Coríntios, capítulo 5, versos 18 a 21. Pensei em começar com aquele texto clássico que todos conhecemos, né? Que é Mateus 28, ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Mas eu decidi começar com esse aqui e os irmãos vão entender por quê. Como eu disse, o Rodrigo me pediu para trazer uma palavra no intuito de ajudar a igreja a entender um pouco que o evangelismo, para evangelizar, você não precisa ser um grande teólogo, você não precisa ser pastor, que o evangelismo, de certa forma, ele é simples, que o evangelismo ele é para toda a igreja, né? É para todos os cristãos, todos somos chamados a evangelizar. Então, eu quero ajudá-los um pouco a compreender essa simplicidade e, ao mesmo tempo, apesar de ser simples, né, de não termos que compartilhar tratados teológicos, aquelas doutrinas que vocês aprendem na escola bíblica, né, que às vezes é um pouco difícil de compreender, então você tem que estar frequente na escola bíblica para ir compreendendo, não é tão simplista. Então, nesse desafio de achar ali um equilíbrio, onde mostrar que é simples e, ao mesmo tempo, né, não passar uma falsa impressão para você que é fácil demais, como posso dizer assim, eu pensei em introduzir um pouco isso e dar um exemplo. Compartilhar com os irmãos vamos dizer assim, um modelo ou um exemplo, uma passagem da Bíblia a partir da qual vocês podem, né, claro que depois do que eu falar, meditar mais, estudar em casa, e eu penso que pode ser um dos meios de vocês, quando estiverem evangelizando, compartilhar o evangelho com as pessoas. Amém? Então esse é o que eu quero fazer nessa manhã. 2 Coríntios, capítulo 5, versos 18 a 21. Diz assim, a minha versão é a NAA. Ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos e nos confiando a palavra da reconciliação. Portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós. Em nome de Cristo, pois, pedimos que vocês se reconciliem com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Podemos assentar? Meus irmãos, o evangelismo, eu quero começar falando algumas coisas que o evangelismo não é. O texto clássico, como eu disse, de Mateus 28, que nós consideramos a grande comissão, e ali não é para nós pastores, mas é para todos os cristãos, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Então, a grande comissão para todos os cristãos é ir por todo mundo. Eu não vou dar ênfase nisso, né, porque, como foi lembrado pelo irmão aqui recentemente, até tive o prazer de estar com vocês para falar sobre esse ir, né, uma das formas de nós irmos, que não é apenas em grandes eventos, embora devamos continuar fazendo, mas é ir também ali nas relações pessoais. Então, não vou focar muito nesse id. Hoje eu vou focar no que nós, quando vamos, o que nós devemos compartilhar. E o texto diz, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Evangelismo é compartilhar o evangelho. É simples assim. O que é evangelizar? Evangelizar é compartilhar o evangelho, é anunciar o evangelho, é pregar o evangelho. Agora, às vezes nós entendemos um pouco errado o evangelismo. Por exemplo, o evangelismo não é discipulado.
Discipulado é o que nós fazemos com quem já é cristão, para ajudá-los a aplicar na sua vida o Evangelho de Jesus. Evangelismo não é discipulado. Quando você vai evangelizar as pessoas, você não está indo discipulá-las, amém? Você não está indo para poder, vou dizer aqui de forma um pouco mais clara, você não é chamado a ir e ajudar ela, por exemplo, a vencer a luta contra os pecados que ela convive. Porque isso nós fazemos com os cristãos, nós discipulamos, ajudamos eles a entender como que o Evangelho transforma toda a sua vida. Mas para aqueles que ainda não conhecem o Evangelho, o discipulado vem depois. O texto diz: ide por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar tudo que eu vos tenho ordenado. Esse ensinando a guardar tudo que tenho ordenado é o que nós chamamos de discipulado. Mas ele vem depois do batismo, normalmente. Então, e antes do batismo vem o quê? Pregar o Evangelho. Então, evangelizar não é discipular. Nós, quando vamos evangelizar, não temos que pensar ou achar que, vamos dizer assim, nós precisamos conhecer a vida inteira da pessoa e ajudar ela. O nosso foco não é o discipulado nesse primeiro momento. Quem está me entendendo o que eu estou querendo dizer? Evangelismo também não é ensinar a moralidade bíblica. O cristianismo, ele tem a sua moralidade, ele tem os seus princípios morais, mas ir evangelizar, ou estar no seu dia a dia, nas suas relações, e evangelizar, não é ensinar para a pessoa, ou exigir que ela, vamos dizer assim, pratique ou viva a moralidade cristã. Por que eu estou querendo dizer com isso? Nós somos contra o aborto, amém? Nós somos a favor da família, nós temos os princípios morais do cristianismo que fluem do evangelho. Mas quando você vai evangelizar, você não vai ensinar as pessoas a moralidade cristã. Isso também é lá dentro do discipulado, amém? Portanto, quando nós vamos evangelizar, nós não temos que ir exigir das pessoas que elas se adequem ao que nós cremos. Nós não temos que ir exigir da pessoa, nesse primeiro momento, entendam o que eu estou dizendo, nesse primeiro momento, dizer para ela que ela tem que ser contra o aborto. Isso vai ser fruto depois de ela entender o Evangelho e entender como que o Evangelho transforma a nossa maneira de enxergar todas as coisas. O evangelismo também não é debate teológico. Eu não sei se você gosta de debate teológico, eu, por exemplo, não gosto daquele debate de ver quem vai ganhar, né? Vamos ver quem está certo, não gosto. E evangelizar não é debate teológico. Se você está indo evangelizar uma pessoa e as coisas viram meio que um debate, você tem que parar, você tem que encerrar. Eu me lembro que uma vez, lá uns anos atrás, na caminhada, eu estava num pequeno grupo, e aí eu fui dar uma moral para uma dinâmica lá, para um quebra-gelo, e aí tinha lá um espírita, e ele meio que retrucou o que eu estava dizendo, e hoje eu olho para trás e eu vejo que acabou o pequeno grupo, aquela reunião ali, acabou, virou um debate. Todo mundo ficou só, vamos dizer assim, olhando eu e ele debater. Hoje eu olho para trás e eu digo, qual que era o certo a eu fazer? Quando eu vi que ele queria debater, eu tinha que encerrar na hora, não dar margem. Por quê? Evangelizar não é debate teológico. Evangelizar também não é apologética. O que é apologética? Defesa da fé. Você não tem que ir defender o cristianismo quando você está indo evangelizar. Evangelizar também não é ensinar tudo o que você aprende na escola bíblica. Imagina se fosse, né? Imagina se você tivesse que ir ensinar tudo que você aprende aqui na terça-feira. Seria impossível, né? Então não é também você ensinar para as pessoas ou compartilhar com elas tudo o que você aprende na escola bíblica. E o último exemplo que eu quero dar, evangelizar também não é pregação, no estilo dessa aqui, ou das que sempre alguém está trazendo aqui nos cultos. Evangelizar também não é pregação, em qual sentido? Nessa estrutura do culto. Qual que é a estrutura de pregação do culto? A gente fala aqui durante 30, 40, às vezes até 1 hora, e todo mundo fica só ouvindo, né? Não tem momento para pergunta, para você, pelo menos nesse momento, dizer que não discorda, que não concorda, que não entendeu. Normalmente é um monólogo. Quem está aqui na frente fala durante um tempo, e se há alguma dúvida ou algo nesse sentido, fica para depois, você questiona depois e tudo mais. Evangelizar também não é você pregar 1 hora, 30 minutos, 40 minutos no ouvido da pessoa. Ninguém gosta disso, a não ser nós que já somos crentes, né? Gostamos e adoramos pregação. Isso não é evangelizar. O que é evangelizar? Volto como eu comecei. É anunciar o evangelho. E é aqui que entra. Então a pergunta seguinte que temos que fazer é: o que é o evangelho? De forma simples, o que é a mensagem do evangelho? O que é esse evangelho que quando nós vamos, nós temos que anunciar? E aqui que entra o texto que eu comecei.
para mim, um dos textos que mais nos ajuda a entender qual é a mensagem do Evangelho, a mensagem básica do Evangelho, que é diferente da moralidade, que é diferente das doutrinas, às vezes dos nossos costumes e tudo mais. Qual é o texto? Essa é uma das passagens que me ajuda a entender o Evangelho. Porque a partir dos versos que nós lemos, nós podemos tirar duas frases que para mim resume a mensagem do Evangelho. Que qual é? Nos textos que nós lemos, olha o que ele diz. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Aqui está um dos resumos da Bíblia do Evangelho. Deus nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Aí no outro verso, ele diz assim, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Então, aqui está o resumo básico, um dos mais básicos que nós podemos tirar da Bíblia. A mensagem do Evangelho é: Deus estava, através de Jesus Cristo, reconciliando consigo o mundo. Essa é uma das frases que resume o Evangelho. Então, essa é a mensagem que temos que levar para as pessoas. Tanto que esses versos que nós lemos, Paulo está falando dessa mensagem, desse Evangelho, que Deus nos reconciliou consigo através de Jesus Cristo, e ele também nesses versos, ele não só resume o Evangelho dizendo que Deus estava reconciliando consigo o mundo, como ele também vai dizer para nós cristãos, que é nisso que nós cremos, é nessa boa notícia que nós acreditamos, e quando acreditamos nela, os versos também vai dizer que automaticamente nós nos tornamos portadores dessa mensagem, que nesses versos Paulo vai chamar de ministério da reconciliação. Todos aqueles que foram reconciliados, ao ser reconciliados, eles recebem automaticamente o ministério da reconciliação. O que isso quer dizer de forma simples? É que, em primeiro lugar, quando eu creio nessa boa notícia, eu sou reconciliado com Deus. Eu agora tenho novamente um relacionamento restaurado com Deus. E automaticamente, eu agora sou portador dessa boa notícia. E eu tenho que ir por todo mundo dizendo para a pessoa, tanto que Paulo vai dizer, somos embaixadores e Deus, através de nós, exorta as pessoas, apela às pessoas, se reconciliem com Deus. Então, nós somos reconciliados por crer nessa boa notícia, e agora nós recebemos também esse ministério, que é de todos, como o irmão lembrou, é de toda a igreja, não é dos pastores, não é dos presbíteros, dos obreiros, é de todo cristão, é de todo aquele que foi reconciliado, todo aquele que por crer em Jesus foi reconciliado com Deus, ele agora precisa ir por todo o mundo e apelar às pessoas e chamar as pessoas e dizer para elas, olha, vocês também podem se reconciliar com Deus, porque Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Essa é a mensagem que temos que levar. Nós temos que ir por todo o mundo e dizer para as pessoas que elas precisam se reconciliar com Deus e de que a boa notícia do Evangelho é que Deus, através de Jesus Cristo, de toda a sua obra, Ele fez o que devia ser feito para que nós pudéssemos ser reconciliados com Deus. Quantos me entendem? Me façam um sinal. Agora aqui que entra o desafio. Porque as mensagens, os pontos fundamentais do Evangelho está aqui. Em primeiro lugar, o que é que nós podemos tirar daqui? Que se é reconciliação, isso implica que havia uma inimizade, sim ou não? Quem já brigou com alguém aqui e ficou um tempo sem conversar? Quem? Eu já fiquei mais de um ano sem conversar, sem olhar com um tio meu. Ele fez uma situação lá, me chateou demais, eu fiquei mais de um ano sem conversar. Sabe aquela pessoa que, se acontece de você estar no mesmo ambiente, você ignora ela? Eu cheguei nesse nível com um tio meu. Mas, não vou lembrar agora o ano, nós nos reconciliamos. E é um dos meus tios que eu mais tenho apego e tudo mais. Foi totalmente reconciliado. Então, quando a Bíblia fala que o Evangelho é a boa notícia sobre nós nos reconciliando com Deus, nós já podemos tirar que havia uma inimizade, certo? Ninguém se reconcilia se não estava de mal, sim ou não? Então, se a boa notícia do Evangelho é que fomos reconciliados com Deus, é porque havia uma inimizade. Então, essa é a mensagem. Nós estávamos separados de Deus, em inimizade contra Deus, mas o próprio Deus, através de Jesus Cristo, fez o que tinha de fazer. Você já reconciliou com a pessoa que você brigou? Quem aqui já reconciliou? Eu reconciliei. Entre eu e meu tio, partiu de mim a atitude, até porque foi eu que fiquei mais chateado, né? Então eu fui até ele para reconciliar. Quem tomou a atitude
com a pessoa que você estava chateado? Foi você ou foi ela que veio pedir perdão, por reconhecer, tal? Independente de quem foi no seu caso, o Evangelho diz que entre nós, humanidade e Deus, Deus tomou a iniciativa. Deus não ficou esperando a gente ir até Ele e falar, nós nos perdoe e pecamos. Não, Ele veio até nós. Ele enviou o Seu Filho para poder nos reconciliar consigo mesmo. A palavra diz que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Então o primeiro passo, quem deu foi Deus em nossa direção. Aleluia? Amém, glória a Deus. Pois bem, qual que é o grande X da questão e o desafio para nós nos nossos dias? O grande desafio para nós evangelizarmos hoje é nós convencermos as pessoas de que elas estão em rebeldia contra Deus, que elas estão em inimizade contra Deus. Porque a boa notícia do Evangelho é reconciliação, mas qual que é o ponto? Ninguém hoje acha que está de mal de Deus. Ninguém hoje acha que está separado de Deus. Todo mundo se reconhece como pecador. Eu observo isso. Hoje em dia ninguém tem problema em se reconhecer como pecador. Hoje todo mundo se reconhece, né? Às vezes até de um jeito meio, não, porque todos pecamos, somos pecadores, e está certo, todos somos mesmo. Mas as mesmas pessoas que reconhecem que são pecadoras, elas não acham hoje que o pecado separa mais elas de Deus. Não tem o verso de Isaías que diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus? As pessoas hoje em dia, apesar de se reconhecerem como pecadoras, elas não acham que por causa dos pecados estão separadas de Deus. Elas acham que Deus ama elas a si mesmo. E entenda o que eu estou querendo dizer, de fato Ele ama mesmo, eu disse que Ele tomou a iniciativa. Mas o ponto é, nós precisamos nos reconciliar. E aqui é que eu quero dar um exemplo para vocês. Qual que é o meu ponto até aqui? Eu disse para vocês que evangelizar é levar a mensagem da reconciliação. E qual que é o desafio que eu percebo hoje na nossa geração? É que ninguém acha que está separado de Deus. Todo mundo acha que está ok. Quem tem essa percepção também? Todo mundo acha que está tranquilo. É por isso que é difícil evangelizar hoje. Porque quando você vai dizer para elas que elas precisam se reconciliar com Deus, o que elas respondem? Eu tenho muita fé. Não, eu tenho muita fé. Não, eu tenho muita fé em Deus. O que ela está querendo dizer para você? Que tipo assim, ela não precisa disso que você está falando. Então as pessoas não acham que estão separadas de Deus, apesar de se reconhecerem pecadoras. O desafio não é convencer ela de que ela é pecadora. Ela já reconhece, a maioria das pessoas reconhece. O desafio é convencê-la de que, por causa dos pecados, ela está em inimizade contra Deus. De que ela está separada e que ela precisa da boa notícia do Evangelho, que é a boa notícia de que Jesus Cristo nos reconcilia com Deus. E o que eu quero fazer agora? Eu quero te dar uma passagem da Bíblia. E eu quero de forma bem simples aqui, como eu disse, eu quero te dar de forma simples e você estuda, aperfeiçoa, né, conversa depois aqui. Mas eu quero compartilhar agora com vocês uma das passagens da Bíblia que dentro desse nosso desafio dos nossos dias, que é ajudar as pessoas a entender que elas estão separadas de Deus e precisam se reconciliar com Deus, é uma das passagens que para mim são mais, entenda, é uma das passagens mais simples para a gente poder pregar o Evangelho. E é uma das passagens que todo mundo conhece, vai ver a hora que eu começar a citar ela aqui, não vou nem ler, porque eu acredito que vocês vão conhecer. E é uma das passagens mais simples, são parábolas de Jesus, então é mais fácil de nós memorizarmos, e eu penso que vou mostrar isso para vocês, nos ajuda a mostrar para as pessoas, né, de forma simples, que elas precisam se reconciliar com Deus, e que às vezes ela acha que está tudo bem, mas não está. Amém? E qual que é essa passagem? Lucas capítulo 15. Se você quiser abrir, você vai acompanhando com o olho, mas eu não vou ler, porque Lucas 15 é o capítulo do Evangelho de Lucas, onde Jesus conta 3 parábolas com um único propósito. Quais são essas parábolas? A da ovelha perdida, da dracma perdida e dos 2 filhos perdidos. Então, Lucas 15, Jesus começa contando 2 parábolas. A primeira é da ovelha. Quem se lembra a parábola da ovelha perdida? Jesus conta que o pastor perde uma das ovelhas se perde, ela sai, né, uma das 100 ovelhas, e o que o pastor faz? O pastor começa a procurá-la diligentemente até encontrá-la. Quando ele a encontra, ele chama os seus amigos e dá uma grande festa, para comemorar o quê? Essa minha ovelha tinha se perdido e eu a encontrei. E aí Jesus diz assim, da mesma forma,
o céu faz festa quando um pecador na terra se arrepende. Aí ele conta a segunda parábola já de imediato, a da dracma perdida. Uma mulher tinha 10 dracmas, uma se perde dentro de casa, ela acende a luz, revira a casa, procura, e achando-a, o que ela faz? Chama as suas amigas e faz lá um chá da tarde, um café para comemorar, porque a dracma que havia se perdido foi achada. Jesus repete, da mesma forma é quando um pecador na terra se arrepende. O que Jesus começa a falar, a mostrar nesse capítulo com essas duas parábolas? Jesus, o ponto dessas duas parábolas é, algo está perdido e foi encontrado. Mas o primeiro ponto é, algo está perdido. Na primeira, uma ovelha se perdeu. Na segunda, uma dracma se perdeu e foi procurada, ambos até ser encontrada. Mas qual que é o primeiro ponto que ele quer estabelecer? Algo está perdido. E aí a pergunta que temos que fazer é, o que está perdido? Do que o Senhor está falando, Jesus? E aí ele diz, da mesma forma é quando um pecador na terra se arrepende. O que Jesus está querendo dizer para nós? Que os pecadores estão perdidos. Sim ou não? Não é simples? Jesus está querendo dizer que todos os pecadores, todos aqueles que pecam, estão perdidos. E ele usa duas histórias para mostrar que algo se perdeu. E ele dá o significado, ele diz, o que está perdido são os pecadores. Tanto que da mesma forma que a ovelha é encontrada e a dracma é encontrada, todo pecador que se arrepende, ele é como se tivesse sido encontrado. Amém? Então esse é o primeiro ponto. E aqui que entra, a partir daí a gente pode, uma das doutrinas fundamentais do Evangelho, é que todos pecamos e destituídos estamos da glória de Deus. Todos pecaram, Romanos 3:23. É isso que Jesus está com essa parábola simples pontuando. Todos pecaram. Todos os que pecam estão perdidos. Todos os que pecam estão separados de Deus. Então esse é o primeiro ponto, todos aqueles que pecam estão perdidos. Então qual que é o ponto? Você se reconhece como pecador? Como eu disse, todos hoje se reconhecem como pecador. Mas qual que é o ponto que nós precisamos lembrar as pessoas? É que todos os que pecam estão perdidos. Que todos os que pecam estão separados de Deus. Portanto, todos os pecadores estão perdidos. E assim como alguém procurou aquilo que se perdeu e encontrou, voltando para o texto que começamos, Deus, através de Jesus Cristo, veio buscar e salvar todo aquele que estava perdido. Então, a boa notícia do Evangelho é que Deus, assim como o pastor e assim como a mulher, Deus veio procurar os que estavam perdidos. Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo para buscar todos aqueles que estavam perdidos. E quem são aqueles que estavam perdidos e que estão perdidos? Todos os pecadores. Portanto, como que você começa a evangelizar e a pregar o Evangelho? A mostrar para as pessoas que se elas são pecadoras, elas estão perdidas, elas estão separadas de Deus, elas estão em inimizade contra Deus. Eu disse para vocês que meu tio fez algo numa viagem de férias que a gente fez e que me chateou. Da mesma forma, nós pecamos, e os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Nós estamos separados por causa dos nossos pecados. Então, os pecadores estão perdidos. Nós nos perdemos, nós estamos separados de Deus. Mas até aí ainda não convenceu. E aí vem a terceira parábola de Jesus em Lucas 15, que normalmente nós a chamamos de a parábola do filho pródigo. Só que é errado nós focarmos apenas no mais novo, porque Jesus não marca dizendo que só um deles estava perdido. Na verdade, ele começa dizendo a parábola, depois de contar as outras duas, ele começa, um homem tinha 2 filhos. E quando a gente observa a parábola, nós vemos que ambos os filhos estavam perdidos. E por que eu digo que os 2 estavam perdidos? Porque Jesus conta as 2 parábolas sobre perdição e vai agora contar a terceira, que é dos 2 filhos que o homem tinha. E quando nós lemos a parábola, nós vemos que os 2 estavam perdidos. E aqui é que eu quero falar com vocês. Se com as 2 primeiras parábolas a pessoa não se convenceu que ela está perdida, se ela ainda não se convenceu de que ela está perdida, Jesus conta uma terceira parábola. E o que eu penso que Jesus faz com a terceira? Mostrar 2 caminhos diferentes de perdição. Então, poderia dizer de forma simples, existem 2 formas de você estar perdido.
Existem dois caminhos de perdição. Os pecadores podem estar perdidos, mas por caminhos diferentes. E é isso que Jesus vai mostrar nessa parábola. E aí ele começa a contar a parábola dos dois filhos. E aí qual que é a história do primeiro? O mais novo, o que ele faz? Resumindo, o mais novo pede para o seu pai a parte da herança, que era basicamente um desejo do pai morrer, me dá logo a minha parte da herança. O que ele faz tempos depois? Ele junta tudo que é seu e ele vai embora para longe. Ele quer viver longe do pai, ele quer ser dono da sua própria vida, ele se rebela contra o pai, contra as tradições, contra os costumes, e ele some, e ele vai e vive a sua vida do seu próprio jeito. E aí, resumindo a história, quando ele volta, nós descobrimos que o mais velho, que ficou em casa, que não saiu de casa, que permaneceu, que era obediente, nós descobrimos que ele também estava perdido. Porque quando o mais novo volta, o filho mais velho revela o seu coração. Porque o pai dá uma festa, assim como o pastor e a mulher fez, para celebrar o filho que voltou. E o que o filho mais velho faz? Ele não entra na festa para celebrar. E quando o pai vai até ele para chamá-lo para dentro de casa, ele revela o seu coração. E ele diz assim: há tanto tempo estou com o Senhor, eu fiquei em casa, eu sempre te obedeci, eu nunca quebrei nenhum dos seus mandamentos, eu sempre te obedeci, e o Senhor nunca me deu nenhum cabrito para me comer com os meus irmãos. E a história, a parábola termina com o filho mais velho do lado de fora, sem Jesus dar sinais de que ele entrou. E ali nós descobrimos o quê? Qual é os dois caminhos da perdição? Você percebe como que os dois filhos estão perdidos? E detalhe, eu penso que nessa parábola, das várias formas que nós temos de apresentar o Evangelho, Jesus apresenta aqui através do relacionamento. Vou mostrar para vocês. Jesus mostra que os dois relacionamentos dos dois filhos com o pai estavam errados. O primeiro, ele queria ser independente. O primeiro não amava o pai, amava? Filho que ama o pai faz isso? Principalmente naquela época. Talvez hoje faz, né? É comum. Deu certa idade e vai viver a sua vida. Na época, não. Então, o primeiro filho, ele não amava o pai, ele não queria estar com o pai. De certa forma, ele não queria relacionamento com o pai. Tanto que ele pede a sua parte da herança e vai para o mais longe possível. Agora, o mais velho também não amava o pai. O mais velho também não tinha uma relação com o pai. O mais velho revela depois que o relacionamento que ele tinha com o pai era um relacionamento de interesse. Por que você obedece? Se pudéssemos perguntar para ele, ele diria: eu obedeço porque eu penso que se eu obedecer, meu pai vai me dar ali uma coisinha ou outra ali. Então eu obedeço, eu fico aqui, não vou fazer igual meu irmão. Eu vou ficar aqui, vou ser obediente, vou fazer tudo certinho e ele vai me dar aquilo que eu quero. No fim das contas, ele também não amava o pai. Ele permaneceu, ele fazia tudo certinho, mas a motivação do coração dele não era o amor ao pai. Filhos, por que você obedece ao pai? Então a obediência dele não era motivada pelo amor, mas era pelo interesse. Lucas, como que nós fazemos isso para poder pregar o Evangelho? Irmãos, hoje não é diferente. Hoje não é diferente. Os pecadores estão perdidos porque estão separados de Deus. E como que nós podemos entender isso? Nós hoje também estamos separados de Deus de duas formas. Nós podemos ajudar as pessoas a entender que elas estão sim perdidas, ajudando elas a entender que talvez elas se relacionam com Deus de uma dessas duas formas. E se elas se relacionam com Deus de uma dessas duas formas que os dois filhos representam, elas estão perdidas. Lucas, me explica melhor, te explico melhor. Qual que é o caminho da perdição do filho mais novo? É o caminho da independência, é o caminho da rebelião clara, é o caminho do ignorar o pai, é o caminho do viver como se o pai não existisse, é o caminho do ser dono de si mesmo. Não era isso que o filho mais novo queria fazer? Ele se rebelou de forma clara, ele queria viver independente do pai, ele ignorou o pai, ele queria viver como se o pai não existisse, ele queria ser dono de si mesmo, ele queria ser dono dos seus próprios recursos, e ele queria viver o mais longe do pai. E qual que é o caminho de perdição do filho mais velho? Ele faz tudo certinho, e aqui é o ponto. É mais difícil você identificar os filhos mais velhos. Por quê? Porque o filho mais velho, ele faz tudo certinho. Ele obedece, ele serve, ele vai na igreja, ele é membro de uma igreja. Se o IBGE bater na porta da casa dele, ele vai falar que é evangélico ou que é da outra religião. Ele vai falar com você quando você for falar com ele: eu tenho muita fé em Deus e tudo mais. Só que
às vezes, o relacionamento que ele tem com Deus é baseado no interesse. E não é difícil vermos isso hoje. Quantas pessoas não se relacionam com Deus por interesse? Eu vou fazer para Deus, para quê? Para Deus fazer para mim. E aí, o que ele faz? Ele obedece alguns mandamentos, que não obedece todos, né? Ele obedece alguns mandamentos, ele serve, ele vai na igreja, ele faz tudo certinho, mas no fundo, no seu coração, ele faz porque ele acredita que se ele fizer tudo certinho para Deus, Deus vai dar o que ele quer. Deus vai dar a bênção que ele quer, Deus vai prosperar ele. Não, eu vou fazer isso porque Deus vai me abençoar. É a pessoa que acha que se ela parar de obedecer, Deus vai parar de amar. E aí o relacionamento dela é por interesse. O relacionamento dela é na base da meritocracia. Se eu fizer isso, eu vou merecer as bênçãos de Deus. E essas são as duas formas de nós estarmos perdidos hoje. Esses são os dois caminhos que nós perdemos. E como que nós ajudamos as pessoas a entender isso hoje? Como que nós ajudamos elas a entender que essas duas formas elas estão perdidas? Quais são os filhos mais novos hoje que quando você for evangelizar você vai encontrar? Talvez ainda pode ser o seu caso aqui. A maioria das vezes que nós tratamos do filho pródigo, a gente vai logo nas atitudes, né? Ah, você é filho pródigo quando sai da igreja. Ah, você é filho pródigo quando vive aí à vontade e tudo mais. Mas deixa eu te dizer, para você ser mais certeiro, não foque nas atitudes, foque no coração. O que eu quero dizer com isso? O ponto aqui não é tratar das atitudes em si, mas do coração. Por quê? Porque antes mesmo do primeiro dia em que o mais novo falou com o pai, me dá a minha parte, já estava no coração dele, muito provavelmente, o quê? Talvez ele só estava tentando criar coragem. Então qual que é o ponto? O ponto é um coração independente. Quem são os pecadores perdidos, a exemplo do mais novo nos nossos dias hoje? São aquelas pessoas que querem viver independente de Deus. Elas podem até acreditar em Deus. O filho mais novo sabia que o pai existia, que ele só estava ali porque o pai existia. Deixa eu dizer, o caminho do mais novo não é... O mais claro é os ateus. Ah, não acredito em Deus, ignoro Deus, não quero Deus. Mas deixa eu dizer, existe uma forma mais velada, mais sutil. Qual que é essa forma mais sutil? É querer ter uma vida independente. E você pode ter um coração independente de Deus, mesmo acreditando que Ele existe. Como que isso se manifesta de forma prática? Você acredita em Deus, mas vive como se Ele não existisse. Você acredita em Deus, você professa, às vezes você acredita até em Jesus, mas o jeito que você vive a sua vida, Deus não dá palpite. Você não leva em conta, vamos dizer assim, a opinião de Deus para a forma como você vive. E aí, às vezes, você pode estar até mesmo dentro da igreja, você pode até mesmo dizer que é evangélico, dizer que acredita muito em Deus, que tem fé em Deus, mas a forma como você vive é independente. Por quê? Porque Deus não influencia nada na sua vida. Deus é só o lugar que você vai no domingo, mas de segunda a sábado, vamos dizer assim, a sua fé nesse Deus não afeta em nada a forma como você vive, de forma que talvez o jeito que você vive, o jeito que você toma a decisão, o jeito que você faz as escolhas na sua vida, não é em nada diferente do ateu, ou diferente daqueles que não acreditam em Deus, ou que acreditam em outros deuses. Quem está me entendendo? Percebe como que é mais certeiro? E aqui é que a gente pega as pessoas, porque quantas pessoas não estão achando que só porque elas acreditam num Deus vivo e verdadeiro, às vezes até no Deus da Bíblia, que acreditam no único Deus e tudo mais, elas já estão tudo certo com Deus. E deixa eu te dizer, se você vive essa vida independente, você está separado de Deus, a exemplo do filho mais novo. Agora, qual que é o caminho hoje do irmão mais velho, do filho mais velho? O caminho do filho mais velho é daquele que fica na casa do pai, é daquele que congrega, é daquele que obedece, é daquele que poderia dizer assim: eu nunca desobedeci, eu sempre te sirvo, né? Eu sirvo até mesmo na igreja, mas você também pode estar perdido nisso. Qual que é o ponto? Por que você faz tudo que você faz? Qual que é a sua motivação para servir? Qual que é a sua motivação para obedecer a Deus? Qual que é a sua motivação para congregar? Às vezes você tem um relacionamento com Deus onde você faz tudo certinho. Se a gente fizesse um teste na sua vida, você passaria. Esse aí é crente mesmo, esse aí é de Deus, esse aí acredita em Deus. Mas qual que é o ponto? Qual é a sua motivação? Será que você não faz tudo isso por Deus para que Deus te abençoe? Uma vez eu estava ouvindo um podcast, a moça falando assim,
a minha vida é tão boa, tudo dá tão certo que eu tenho medo de Deus pesar a mão em mim. Olha, você vê o coração da pessoa. E ela estava compartilhando uma aflição do coração dela. Olha a pessoa que pensa do seguinte: olha, a minha vida é tão boa, é tão certinha e tudo mais, que eu acho que mais cedo ou mais tarde Deus vai pesar a mão em mim. Que imagem ela tem de Deus? Que imagem ela tem de Deus? Ou então você tem aquela imagem de, se eu não obedecer, se eu não fazer isso, se eu não fazer aquilo, Deus não vai me abençoar. Quantas pessoas nós não vemos hoje dentro das igrejas, que estão dentro das igrejas para ser abençoado? E aqui, assim, não sei se você gosta, mas eu interpreto uma canção muito famosa dessa perspectiva. Lembra aquela canção que diz assim, me dá a minha bênção para depois subir? Às vezes a gente tem essa relação com Deus, me dá a minha bênção aqui, porque eu já obedeci, eu já fiz isso, tudo certinho, me dá a minha bênção e o Senhor pode subir. Então, percebe como que essa música nos ajuda a entender um pouco dessa perspectiva, dessa leitura, de que o que você quer não é Ele aqui, o que você quer é a bênção, a ponto de que se Ele te abençoasse, Ele poderia subir. Então percebe como que o filho mais velho, ele está na casa do pai, ele crê no pai, ele fica, ele tem uma relação, mas a motivação do coração é de interesse. Quantas pessoas não vêm para a igreja para ser curado, para receber a bênção ou outra, e Deus faz tudo isso, amém? Mas qual que é o ponto? Às vezes ela mostra a intenção do coração, que era só aquilo, de duas formas. Quando ela recebe, ela some e nunca mais volta, ou, como ela recebe, ela fala assim, o quê? Eu vou continuar aqui, porque aqui eu vou receber tudo que eu quiser. E aí ela continua, semana após semana, vindo nos cultos, para apresentar a Deus o seu pedido de bênção, e ela fica, às vezes, na igreja. Mas ela fica ali porque ela pensa assim, se eu continuar indo na igreja, se eu continuar indo na escola bíblica, se eu continuar fazendo isso, a Deus vai continuar me abençoando. Quem está me entendendo nessa manhã? E aqui é o ponto, irmãos. Esses dois caminhos são caminhos de perdições. São caminhos de perdição. E esses dois filhos, esses dois tipos de pessoas, precisam se reconciliar com Deus. Precisam se reconciliar. Por quê? O que é então, Lucas? O que é pecado? E eu vou finalizar. O que é pecado, então, dentro dessa perspectiva? O pecado vai além das atitudes. Amém? O pecado vai além das atitudes em si. O pecado, ele começa aonde? No coração. O pecado, ele começa a intenção do coração, no espírito do coração, vamos dizer assim. Seja um espírito totalmente independente, que pode acreditar que Deus existe, mas vive como se Ele não existisse, ou aquele coração de que até fica, até faz, mas a sua motivação é para receber. É igual eu trabalho para o meu patrão. Eu trabalho 30 dias para o meu patrão. Para quê? Quinto dia útil, ele fazer o depósito. Sim ou não? Quem trabalha assim para o patrão? Se você falar assim, você ama o seu patrão, Lucas? Claro que não. Claro que não. Você convida o seu patrão para o aniversário na sua casa do seu filho? Não. Você convidou o seu patrão para o seu casamento? Não. Certo? Mas eu tenho um relacionamento com ele, onde eu trabalho para ele 30 dias, para no quinto dia útil o Pix ser feito. E se não fizer, não é assim? Não é assim? Então, esses são os dois caminhos de perdição, e aí eu vou te dizer, quem aqui já entendeu que isso muda totalmente o jeito de você apresentar o evangelho para as pessoas? Porque quem não tem que examinar o coração, a começar de nós aqui, quem não tem que examinar o coração diante disso? Então, pecado, o que é pecado? Você tem que mostrar para as pessoas que pecado vai além das atitudes. Ela começa na intenção do coração. E aqui, dessa forma, eu quero dizer, pecado também pode ser definido com o tipo de relacionamento que você tem com Deus. De independência ou de interesse. Amém? O que é reconciliação, então? O que é reconciliação? Porque, afinal de contas, o Evangelho nos reconcilia e nós somos chamados a ir e apelar para as pessoas e dizer para elas, vocês estão perdidas e precisam se reconciliar com Deus. O que é, então, reconciliação? Reconciliação é se arrepender o estilo de vida que você vive, é se arrepender do tipo de relacionamento que você tem com Deus, seja ele de independência ou de interesse, e é você a crer que você pode se reconciliar com Deus através de quem? De Jesus Cristo. De que Jesus Cristo veio a essa terra para reconciliar os pecadores com Deus. Para mudar o tipo de relacionamento que nós temos com quem? Com Deus. Porque o problema nunca foi relacionamento. Você lê a Bíblia, você vê que os povos sempre continuaram se relacionando com Deus ou outros deuses. O ponto é o tipo de relacionamento.
E aqui, a boa notícia do Evangelho é que Jesus veio para nos reconciliar com o Pai. Veio para nos mostrar que nós estamos perdidos, dependendo da maneira que nós nos relacionamos com Deus, e Ele veio para nos dizer o quê? Eu sou o único mediador entre Deus e os homens. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Eu vim resgatar vocês desse caminho de perdição que faz vocês serem separados de Deus, e eu vim fazer as pazes. Entre eu e meu tio não teve mediador, foi eu e ele, mas entre nós e Deus tem um mediador. Tem aquele que veio pegar na nossa mão e nos levar até o Pai e fazer as pazes. E esse é Jesus Cristo. E é como que nós aplicamos essa verdade a esses caminhos? Para o irmão mais velho, Filipenses capítulo 2, verso 8, Paulo diz assim sobre Jesus: Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. O caminho da perdição do filho mais novo é a independência, é não obedecer, é viver a parte da vontade do Pai. A boa notícia, como que Jesus nos reconcilia com o Pai, Lucas? Jesus veio e viveu uma vida completa de obediência no meu e no seu lugar. Jesus veio e viveu uma vida inteiramente conectada com o Pai. Se você ler o Evangelho de João, você vai ver isso. E ele viveu uma vida de total obediência, a ponto de ser obediente até a morte, o que os filhos mais novos não fazem. E ele fez isso para pagar o preço pelos pecados da vida independente do mais novo, para que agora os filhos independentes possam, através de Jesus, se reconciliar com Deus. E, através de uma devoção e de uma vida de devoção a Jesus Cristo, viver uma vida de relacionamento com o Pai. Viver uma vida onde nós nem chamamos mais Deus só de Deus, como fazem outras religiões. Nós chamamos de Deus Pai. Porque agora a relação que nós temos com Ele, através de Jesus, é de filho para Pai. E para os irmãos mais velhos, qual é a boa notícia? Filipenses 3:3. Porque eu li Filipenses 2:8, agora Filipenses 3:3. Porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito, e detalhe, e nos gloriamos em Cristo Jesus, em vez de confiarmos na carne. De forma simples, o que Paulo está dizendo? A minha relação com Deus não é a confiança, não é baseado na minha carne. O que ele quer dizer com isso? Nas minhas atitudes, na minha vida, no meu estilo de vida. O relacionamento que eu tenho com Deus agora, eu me glorio em Cristo Jesus. Qual que é a boa notícia para os filhos mais velhos? É que a sua vida de obediência não te reconecta com Deus. A sua vida de obediência não te faz merecer as bênçãos de Deus. Essa não é a forma correta, porque outras religiões falam isso. Qual que é a boa notícia do Evangelho? É que Jesus também veio nessa terra e viveu a vida perfeita que eu e você jamais conseguiríamos viver. E porque Ele viveu uma vida perfeita que eu e você jamais conseguiríamos viver, Deus agora nos aceita por causa dEle. E a relação que Deus tem comigo e com você não é baseado em nós. Não é baseado na sua obediência, não é baseado na sua vida certinha, não é baseado no que você fez ou deixou de fazer. A relação que Deus tem agora comigo e com você, que somos reconciliados por Cristo Jesus, é baseada em Jesus Cristo. Portanto, Deus vai te abençoar. Amém? Você pode pedir a Ele bênçãos, mas Ele não vai te abençoar por causa do que você fez ou deixa de fazer. Ele vai te abençoar por causa do que Jesus já fez lá atrás por mim e por você. Portanto, isso deixa a vida mais leve e te reconcilia com Deus. Por quê? Seja irmão mais novo ou irmão mais velho, se arrependendo de um dos dois caminhos. Qual que é a forma correta de nos relacionar com Deus agora? Através de Jesus Cristo. Seja através dele, vivendo uma vida para a vontade do Pai, ou seja, através dele, sabendo que ele já fez tudo o que fez para garantir que o Pai sempre estará de braços abertos para mim. Portanto, meus irmãos, só existe relacionamento com Deus por meio de Jesus Cristo. Nem aqueles que querem fazer tudo certinho estão relacionados com Deus. Por quê? Porque eles não fazem motivados por Cristo, eles fazem motivados por interesse. E esse é o nosso desafio hoje. É ajudar as pessoas a entender que elas estão perdidas, independente de qual dos dois caminhos,
e que Jesus Cristo é a resposta para os dois. De que Jesus Cristo veio a este mundo reconciliar ambos os perdidos com Deus. E que qual é o caminho certo e o jeito certo de viver? Através de Jesus Cristo. Através de Jesus Cristo, uma vida de inteira dedicação a Deus, sabendo que não importa o que aconteça, Ele vai estar sempre conosco, porque Jesus Cristo, nosso verdadeiro irmão, nos assegurou isso. Amém? Esse é o desafio nosso, esse é o desafio que eu e você temos, que todos temos, e eu finalizo dizendo o seguinte: eu tentei ser o mais simples e claro possível, amém? Agora você pode a isso e colocar na sua maleta de ferramenta de evangelismo, amém? E existem várias outras formas, eu apenas compartilhei uma delas. E o que você faz agora? Você pode agora chegar, anotar ou tudo mais e estudar essa passagem e encontrar a melhor forma que você, com as suas palavras, vai ajudar no dia a dia as pessoas a entender o que eu acabo de compartilhar com você. Vamos orar? Pedir ao Senhor ajuda? É simples, mas não é simplista. Não pode ser de qualquer jeito. Por isso que é preciso a sua dedicação em estudar, em encontrar melhores formas de poder compartilhar isso com as pessoas, frequentar a escola bíblica, né, os treinamentos de capacitação, que eu tenho certeza que você vai também ter outras formas de poder anunciar o Evangelho, porque essa é a nossa mensagem. Você não precisa ser pastor, teólogo, e nem pregar. Tudo isso que eu compartilhei com você, você consegue compartilhar conversando com a pessoa. Deixa ela apresentar suas dúvidas, seu questionamento, e você vai conduzindo ela até ela encontrar o Senhor Jesus e a boa notícia do Evangelho. Vamos pedir a ajuda do Espírito, porque mesmo nos dedicando à obra maior, quem faz é Ele. Eu tenho certeza que Ele é que nos capacita, nos dá sabedoria, coloca palavras na nossa boca para que a gente possa anunciar o Evangelho. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Deus, diante da Tua palavra, nós queremos Te louvar e Te agradecer, porque estamos aqui reunidos num culto trimestral de missões, Senhor, porque, como Paulo disse aqui, toda a igreja recebeu o ministério da reconciliação. Deus, que os meus irmãos aqui nesta manhã possam compreender o privilégio que é esse ministério. Quão privilegiado nós somos, Senhor, de não só ter sido reconciliados com Deus em Cristo Jesus, mas agora ter recebido esse ministério, esse privilégio que é ser usado pelo Senhor para levar essa que é a maior notícia do mundo, da história, que nenhuma outra notícia, mensagem, Senhor, se compara a essa, porque nenhuma outra define o destino eterno das pessoas, Senhor. Portanto, Deus, nós recebemos esse privilégio, que é podermos ser embaixadores, porta-vozes dessa maravilhosa notícia que é a de que o Senhor, através do seu Filho Jesus Cristo, estava reconciliando consigo o mundo, enviou Ele para buscar e salvar todos nós que estávamos perdidos e todos aqueles que ainda estão perdidos. Deus, a minha oração é para que o Teu Espírito ajude os meus irmãos a entender, ou a relembrar a maravilha que é esse ministério, o privilégio que ele é, e que isso encha o coração deles de motivação, de ânimo, de dedicação a estudo, para que eles possam encontrar as melhores formas e de forma simples para poder compartilhar essa mensagem com aqueles que na nossa cidade ainda se encontram perdidos. E nós confiamos que ao irmos, o Teu Espírito fará a obra da regeneração do novo nascimento, e almas atenderão o Seu chamado, e almas crerão nessa boa notícia, e serão acrescentadas ao número daqueles que estão sendo salvos, e estarão aqui conosco futuramente para também se tornarem porta-vozes dessa boa notícia, e assim a igreja como um todo, como um só time, fará e continuará fazendo missões aos quatro cantos dessa cidade e do mundo, enquanto aguardamos o nosso Salvador voltar, onde, como foi cantado na primeira canção, estaremos juntinho, pertinho daquele com quem fomos reconciliados e que ainda não vemos face a face, mas um dia veremos, para a glória dele, para podermos cantarmos eternamente: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Oramos isso em nome de Jesus e Te agradecemos.
Deus abençoe, meus irmãos. E aquele fio que se rompeu da minha alma até a Deus, o sangue santo costurou Cristo em suas linhas de amor. E agora homem feito eu pode no homem ver a Deus, ter paz, viver, andar e ser